E hoje à noite eu quero falar sobre obstáculos à carreira proposta. Você sabia que você tem uma carreira proposta por Deus? Todos nós temos essa carreira proposta por Deus. Olha se não é assim. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. O livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma carta extraordinária, né? Ela fala sobre a supremacia de Cristo. Então, quando o autor faz aquela comparação entre Cristo e Moisés, ele diz, né, que maior do que aquele que é servo da casa é aquele que constituiu a própria casa. Então, ele estabelece Jesus sobre Moisés, sobre os anjos e sobre qualquer criatura, porque ele não é uma criatura, ele é o Criador de todas as coisas. E o texto sagrado, Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, no capítulo de número 11 de Hebreus, o autor, ele traz histórias extraordinárias de homens, mulheres, que fizeram parte de um contexto da antiga aliança e até mesmo antes da antiga aliança, como é o caso de Abel, como é o caso de Noé. Então ele traz aqui ícones da fé, e ele fala sobre esta carreira da fé vivida por esses crentes do passado. E cada exemplo de fé extraordinário, maravilhoso. Mas na finalização do capítulo, aquilo que é para nós, capítulo de número 11 de Hebreus, ele traz uma revelação surpreendente. Quando diz que Deus preparou para nós coisas ainda maiores, mais excelentes. Olha que revelação maravilhosa. Se eu paro para ler o capítulo 11 de Hebreus, eu vou ver ali exemplos de fé que me impactam. Eu começo a pensar, Deus, o que eu faria em situações como essas? Há tantos exemplos aqui, tão extraordinários. O exemplo de Abraão, chamado por Deus, abandona a sua terra, segue a orientação que Deus deu e vai para uma terra estranha e desconhecida, onde se torna um peregrino ali. Ele não possuiu um palmo de terra naquele lugar, mas ele peregrinou na terra que lhe fora prometida. Ele abraçou um filho 25 anos depois de que a promessa lhe foi feita, porque ele não se abateu na sua fé, mas ele fortaleceu-se dando glória a Deus, como diz o autor da carta aos Romanos, Paulo. Quando nós olhamos histórias como a de Moisés, gente, Moisés era um príncipe do Egito. Moisés estava na cadeia sucessória daquele império, daquele reino. Ele não era o primeiro na cadeia sucessória. Mas se houvesse a morte do filho de Faraó, ele poderia vir a ser um imperador do Egito, havia uma possibilidade real. Mas a palavra de Deus diz que ele preferiu sofrer com o povo de Deus a usufruir dos prazeres pecaminosos do Egito. E eu fico pensando, meu Deus,
E eu olho a fé deste povo e tantos outros citados aqui. Eu digo, eu olho esse povo de baixo para cima. E agora, o Espírito Santo me traz essa revelação tremenda, que diz que Deus preparou uma carreira, que está proposta a nós, que é mais excelente. Olha só, Hebreus 11:40, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que Ele, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Ele está falando aqui de uma carreira que está proposta não a estes, mas a nós que vivemos hoje na era da graça e que somos chamados cristãos. Ele propôs algo maior, mais relevante. Há de se pensar como que eu posso viver uma fé mais relevante do que a fé que teve Abraão, Moisés, Jacó, Davi, tantos outros que nós poderíamos citar aqui, que são citados na galeria da fé ou não. Que coisa extraordinária. Parece-me um desafio assim, tremendo. Viver algo mais excelente do que viveu estes homens. Não é que ele esteja querendo traçar um paralelo entre a fé deles e a nossa fé, mas um paralelo entre o propósito deles e nós. E aqui que começa a nossa revelação. Nós estamos aqui nessa noite para falarmos sobre os obstáculos à nossa carreira cristã. Porque sempre haverão impedimentos, barreiras, circunstâncias que estarão em oposição a nós. E qual é o objetivo delas? É impedir de que corramos a carreira que nos está proposta. Proposta por quem? Por Deus. Esta é a carreira cristã. É a carreira da fé em Cristo. É a carreira que traz em nossas vidas uma determinação motivada pela graça. Porque aqui no texto nós lemos que nós devemos corrê-la com perseverança. Olha para a cara dessa pessoa que está do teu lado, vê se ele está com cara de crente perseverante. Porque crente perseverante tem cara. Olha para a cara dele aí. Crente perseverante tem cara, não é? Porque crente que está meia boca, você vê logo, ele vira os olhos. A coisa é séria, irmão. Agora nós somos chamados para correr com perseverança. Ele está falando da carreira da fé em Cristo. Essa é a carreira que nos está proposta. E nós precisamos vencer quaisquer obstáculos que estejam adiante de nós. Desde aquele primeiro obstáculo, que é fazer uma decisão, entregar a sua vida a Cristo. E para isso, muitas vezes, você precisa vencer a religiosidade, a familiaridade com a religião que te foi colocada por teus pais, desconstruir as filosofias deste mundo, desconstruir as ideologias deste mundo, para que você receba o poder de Deus na sua vida. Não é que isso vai acontecer de você mesmo, mas pela graça somos salvos mediante a fé, diz a Bíblia. Quando nós cremos na obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós vencemos esse primeiro obstáculo da incredulidade. Nós vencemos esse primeiro obstáculo da resistência a nos entregarmos a Cristo e fazer dele o Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, é tal qual o ato de sair do governo de nossa vida e colocar Cristo aí. E dizer, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vontade está submetida à vontade dele, que é o meu Senhor. Aí a gente começa a correr essa carreira. E aí vem os obstáculos. E aquilo que o texto propõe, é claro que eu não vou falar tantas coisas que nós poderíamos falar aqui, mas eu vou me ater ao texto. E o primeiro obstáculo que eu constato que o texto revela exatamente, não é a falta do conhecimento sobre essa carreira. Eu vejo que muitos entre nós não conhecem de fato o que é isso. Que tipo de carreira nós estamos falando, pastor?
do que de fato a palavra está querendo falar conosco. Tampouco essas pessoas entendem qual é o propósito de se correr essa carreira, o porquê precisamos corrê-la. Até porque ela não nos é colocada como uma opção. Aqui não existe você tem a opção de correr a carreira que está proposta. Quando Paulo escreve à igreja, escreve aos filhos de Deus, escreve aos servos de Cristo. E aos servos de Cristo ele diz que nós precisamos vencer todas essas oposições e correr até o fim a carreira que nos está proposta. Aqui eu não vi dando margem para ninguém escolher, a não ser que você desista. É diferente. Mas ele não está dizendo a nenhum dos seus servos, senta e fica tranquilo. Ele está dizendo, levanta, porque você tem uma carreira a ser feita. Correr esta carreira é uma missão que alcançou a sua vida. Então esta falta de conhecimento do propósito de Deus, essa falta do conhecimento da relevância do que nos é proposto, faz com que muitos se desanimem, que muitos estejam olhando para esta missão e dizendo, olha, eu não sei se tem muita relevância. A relativização daquilo que é proposto é uma verdade na vida de muitas pessoas. E as pessoas acham que elas deram o primeiro passo a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, então isso se encerra. Isso não é o fim do teu chamado, mas é o começo. Isso não é o fim do que está proposto para você, é apenas o primeiro passo. A salvação é a porta de entrada no reino de Deus, e ninguém é salvo se não for por Cristo, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem ao Pai se não for por mim. Ele é a porta de entrada, mas uma vez entrando, é hora de você correr, e com perseverança, aquilo que o Senhor lhe propôs. Então quando nós falamos da carreira proposta ao cristão, a mim e a você, não estamos falando apenas de vir ao culto público, que é uma obrigação, um dever cristão, um mandamento da palavra, ninguém se afasta da congregação, ainda mais quando vemos que está chegando aquele dia, né? Hebreus 10, não é verdade? Então assim, não estamos falando apenas do desenvolvimento de um ministério na casa de Deus, você tocar, cantar, isso é fundamental, é importante, mas não estamos falando apenas disso, não estamos falando apenas de você ser um cooperador na obra, com seu dízimo, com a sua oferta, não estamos falando apenas da missão que você tem lá fora, mas do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um estilo de vida que testemunha da grandeza e da glória de Deus, de um estilo de vida, de uma forma de se viver, que glorifique a Deus em tudo que faz. Deus nos chamou para isso, para vivermos de tal forma que Ele seja revelado através das nossas vidas. E não é porque tem meia dúzia de ditos crentes desarrumados aí dando mau testemunho, que isso determina a identidade e o caráter da igreja. O que determina a identidade e o caráter da igreja é a santidade, é uma vida na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Os homens podem errar, mas Deus sempre permanecerá o mesmo. Então Ele nos está chamando para isso, para vivermos um estilo de vida que revele e glorifique a Ele, que é segundo a sua vontade, para gerarmos um testemunho para essa geração, para gerarmos um testemunho às pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, aos parentes, aos amigos, às pessoas que estão próximas de nós, que existe o caráter de Cristo em nós. Não somos perfeitos, somos falhos, não existe em nós a perfeição, existe em nós a separação que nos faz a cada dia mais nos distanciarmos deste modelo decrépito, falido, pecaminoso, afastado de Deus que existe neste mundo, para nos aproximarmos do estilo de vida que Deus propõe para nós. Como diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Romanos, capítulo 3, verso 18, todos nós somos transformados de glória em glória, como olhando no espelho, na imagem do Senhor pela obra do Espírito Santo. Todos os dias, Deus quer operar em você um pouco mais de transformação no seu caráter.
E quando nós não compreendemos isso, isso se torna um obstáculo para nós. Porque a gente se acostuma com o que é raso. O pastor Daniel pregou aqui hoje de manhã, falou um pouco sobre isso, né? Citou a mensagem de um colega, que ele teve junto ali, ele estava pregando, e ele ouviu a mensagem. Então, muitas pessoas querem estar neste ambiente raso, mas Deus nos chama para sermos profundos, para termos profundidade no Evangelho, na comunhão com Ele, na vivência com o Evangelho. Irmãos, o nosso Deus é infinito, Ele é uma fonte infinita de graça. Nós não podemos nos contentar com pouco, porque nós pertencemos a um Deus de infinita graça. Nosso Deus é grande. Tem uma musiquinha que as crianças cantam, né? Deus grandão. A gente não tem muitas vezes sensibilidade, mas eu quero dizer uma coisa para você: seu Deus é grandão, é Deus maravilhoso, é Deus tremendo, é Deus que faz grandes coisas, e às vezes a gente não entende isso, mas nós, como nascidos de novo, você já nasceu de novo? O nascido de novo tem que viver esse estilo de natureza, mas a falta de conhecimento é o impedimento, é o obstáculo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não entende o propósito de Deus, não entende o porquê do chamado de Deus, não entende aquilo que Deus tem para a sua vida. Então vive muitas vezes dentro da igreja como um espectador dos acontecimentos, como um espectador do mover espiritual, e as pessoas estão ali vivendo uma fé genuína, uma fé ativa, uma fé verdadeira, mas infelizmente existe tantos outros que estão quedados, que estão sentados à margem, apenas vendo a banda passar, enquanto eles estão ali de braços cruzados. Deus te chama para que você nesta noite receba um renovo de graça, um renovo de fé, que você se levante e que você brilhe como luzeiro neste mundo. Deus não te chamou para pequenas coisas, Deus te chamou para grandes coisas, porque Ele é um grande Deus. Nós precisamos viver essa realidade, deixar esse apequenamento para aqueles que não conhecem a Deus. Nós precisamos nos apegar às coisas tremendas que vêm de Deus para as nossas vidas. Viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, viver um verdadeiro testemunho cristão. E viver um testemunho cristão não é apenas viver de forma ética. Isso deveria para nós ser algo como uma obrigação a todos os seres humanos, viver de forma ética. Ainda mais nós cristãos precisamos realmente viver assim. E a ética cristã é uma ética diferenciada. Mas para além disso, o testemunho cristão está em viver pela fé no Filho de Deus. O justo viverá da fé ou pela fé. Então as pessoas são impactadas quando veem a fé se mover em você. É muito importante que você tenha um testemunho que fale sobre a santidade de Deus. É por isso que o fruto do Espírito Santo demonstra ali o caráter que o cristão deve ter. Mas a fé é algo transcendente. É algo que está para além da compreensão das coisas naturais. E não há nada que traga um impacto maior de alguém que não se conduz pelas coisas que são vistas e são palpáveis. Porque a fé não é o que se vê e não é o que se toca, ou não é para as coisas que se vê ou que se toca, mas está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Será que você tem vivido assim? Então se faz um grande obstáculo o desconhecimento da verdade de Deus, da vontade de Deus, de conhecer aquilo que Deus propõe para nós. Mas o segundo empecilho aqui, trazido no texto, é o embaraço. Ele não fala sobre isso. E nós precisamos deixar todo o embaraço. Embaraço é empecilho, embaraço é dificuldade. Então, há alguns embaraços que são assim, bem conhecidos de nós. Olha só, o embaraço da inversão de prioridades. Muitos estão embaraçados com prioridades e valores secundários. Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Lucas 9, 59, 62, existe um texto interessante que fala sobre este tema. Uma fala ali, um diálogo entre Jesus e alguns que queriam segui-lo.
Então disse Jesus, siga-me. Disse alguém, né, que estava ali, sabe, aqueles que estão ali meio perto, mas sem querer tomar uma decisão de realmente se tornarem discípulos. Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É apto para o reino de Deus. A grande questão aqui não é sepultar o pai ou dar um beijo no pai e na mãe antes de segui-lo, são as prioridades. Isso é uma lição, um ensinamento que Jesus Cristo estava trazendo a eles. Porque quando todas essas coisas se contrapõem àquilo que é a vontade de Deus, você começa a ter uma inversão de prioridades. E Jesus queria deixar bem claro que nada pode estar ou pode ser mais relevante do que aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. Olha, imagine alguém, e ele está sendo claro aqui, ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver a terra sendo arada por um arado puxado por juntas de boi. Você já viu isso? Por animais? Eu já vi. É bem interessante, né? Quem já viu sabe como é. Geralmente uma junta de boi ou algum animal, às vezes uma mula, não é? São mais fortes do que os cavalos, puxam melhor, traçam melhor. A gente fala assim, traça o arado, né? E alguém tem aquele arado com bico fino, ele tem assim, tipo, quando você sabe guidão de moto, pega assim nas mãos e você bota um arreio assim nas costas para fixar, e o animal é tocado e você vai ali. Mas os seus olhos têm que estar fitos no horizonte, né? À frente. Por quê? Imagine, você está traçando uma reta, abrindo uma vala, qual você vai semear ali naquele campo. Então você vai com o animal, lá você faz a volta, e quando acaba de arar aquela quadra que você está arando, aqueles sulcos têm que estar em uma reta perfeita. Agora imagine alguém arando e olhando para trás. Vai dar nada que preste. Então Jesus estava dizendo, se você vai arar e olha para trás, você vai ser demitido, meu camarada. Se você for arar e olhar para trás, você vai fazer, sabe, um zigue-zague no campo lá, e não vai dar nada que preste. Então, da mesma forma, quem põe a mão no arado e olha para trás, olha a analogia aqui, né? Não é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, se você quer viver, correr essa carreira proposta, viver essa fé cristã, mas você tem aí o objetivo de ficar olhando as coisas passadas e se apegando a isso, isso vai ser um obstáculo, um impedimento, algo que vai determinar o fracasso da missão que lhe está proposta. A palavra de Deus, ela traz um exemplo muito triste em relação a isso, quando fala da mulher de Ló. E Jesus Cristo, lá no seu sermão escatológico, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a palavra nos ensina que esta mulher, e quando Ló foi habitar nas campinas ali de Sodoma e Gomorra, era um lugar naquela época, hoje é tudo desértico, mas era um lugar naquela época como o jardim do Éden, né? É dito no texto bíblico, algo lindo. Havia uma vegetação ampla ali, abundante, e Ló leva, depois que se apartou do seu tio Abraão, os seus rebanhos para aquelas campinas ali, para que pastasse, era um lugar maravilhoso. Mas aquela terra, aquelas cidades, eram cidades pecaminosas. E passado um tempo, então, Deus determina a destruição de Sodoma e Gomorra. Todavia, Abraão intercede a Deus e Deus então manda tirar. Porque Abraão disse a Deus, se houvesse 50 justos nessa terra, nessa cidade, o Senhor destruiria a cidade? E Deus disse não. Se houver 50 justos nessa cidade, eu não a destruirei por amor dos 50 justos. E Abraão foi então dizendo, e se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? Deus disse, eu não destruirei por amor dos 20.
Mas se tiver 10, não destruirei. Bom, então, Abraão foi ali, foi parando, não tinha, só tinha o justo Ló. Pedro chama de justo, né? Nem suas filhas, nem sua esposa, já tinha corrompido seu coração, porque quando os anjos vão àquela cidade, retira aquela família, diz, olha, deu uma ordem só, não olhem para trás. Deus sempre deixa lá, né? A prova da nossa fé. E o que é que a mulher de Ló fez? Ela não aguentou. Ela estava tão apegada àquele ambiente de pecado que ela não aguentou, ela olhou para trás, ela teve o desejo de ver aquela cidade a qual ela tinha se apegado. E a palavra de Deus diz que ela é transformada ali em uma estátua de sal. E veio o enxofre, o fogo, as pedras e destruiu toda aquela campina, aquelas duas cidades, toda aquela campina. Até hoje você tem lá os vestígios, né, que estão das cidades de Sodoma e Gomorra. É muito interessante isso. Então, queridos, é um embaraço, é inversão, é um embaraço terrível, mas não é só o único. Né? Nós temos também um embaraço da má administração das nossas conquistas. Você tem administrado suas conquistas? É comum, às vezes, a gente ver as pessoas sendo mais facilmente corrompidas na prosperidade do que na prova. É muito triste isso, mas é uma realidade. A pessoa busca de Deus e aí recebe de Deus. E quando recebe de Deus, o que é que faz? Se esquece de Deus. A autossuficiência que bate no coração. Não precisa de Deus. Né? Eu tenho meu emprego, eu tenho minha casa, eu tenho meu... E aí você começa a deixar que aquilo que foi uma conquista que Deus permitiu você ter, se tornar um embaraço na sua vida. Um embaraço. Há uma história muito conhecida de Sansão. Lá em Juízes 14. Sansão, ele estava se desviando do caminho, indo para uma determinada cidade. Ele se depara, Sansão foi aquele homem que teve o maior dom visível que já existiu. A sua força era incrível. E ele se depara com um leão, saindo do caminho. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor tomou ele, e a força dele foi tal que ele rasgou o leão, um filho de leão, um leão novo, de cima a baixo. Sem esforços. Era um dom, não era uma coisa natural, é claro. E ali ele matou o leão e se foi. Passado dias ele volta. E o que é que ele encontra ali? A caveira do leão. E um enxame de abelhas haviam feito uma colmeia na caveira do leão. E ele foi, tomou daquele mel e comeu. Só que ele tinha um voto com Deus, feito desde a sua infância. O nazireado. Era um voto feito com o Senhor, em que aquele que fazia, né, o voto do nazireado, se tornava o nazireu de Deus por um tempo, às vezes o voto era feito por um tempo. No caso de Sansão foi sua vida toda, ele tinha algumas restrições, não bebia bebidas fortes, bebidas fermentadas, ele não cortava o seu cabelo, ele trançava o seu cabelo, era um voto a Deus, era algo muito significativo. E entre outras coisas, ele não podia tocar em cadáveres. Ele não podia se chegar a cadáveres. E o que é que ele faz? Ele vai lá, pega do mel daquele leão. Estava ali, né? Ele tirou um favo de mel daquela caveira, né? E saiu comendo aquele favo de mel, ainda deu seu pai e sua mãe. Só que ele não disse de onde é que vinha, porque senão os pais iriam repreendê-lo. Ele não disse de onde é que vinha aquele mel. E isso começa a minar a unção na vida de Sansão. Administrar nossas conquistas, às vezes, é mais difícil a nós do que o ato de conquistar. Muita gente se perde com isso. Deus não nos chamou para nos tornarmos subservientes àquilo que temos, àquilo que conquistamos, mas para nos servirmos dessas coisas. Quando as nossas conquistas nos afastam de Deus, nos privam da unção de Deus, nos privam da vontade de Deus, as coisas não começam a ficar bem para nós. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque uma maior bênção do que conquistar é saber administrar bem as conquistas. Por isso que muitas pessoas
elas falem nos seus projetos de prosperidade, não porque não têm uma capacidade de prosperar, mas porque não têm a capacidade de lidar com a prosperidade, de viver a prosperidade. Há tantas histórias nesse sentido, nós não vamos entrar nisso aqui, mas há tantas histórias nesse sentido, que nós poderíamos contar, e histórias que você talvez conheça, de pessoas que mudaram completamente, até num relacionamento, né, de amizade, um relacionamento familiar, porque estão vivendo uma prosperidade financeira, não tem mais tempo para aqueles que eram do passado. Agora estão em outro ciclo social, outro círculo, melhor dizendo, social, estão vivendo um novo momento e acham que estão abafando, né? Mas o Senhor chama a atenção do seu povo Israel e diz: lembra-te da caverna que tu foi cavado, da rocha que tu foi arrancado. Não se esqueça das suas origens, e onde você está, foi Deus quem te colocou. Nunca se esqueça disso. Há um terceiro embaraço, que são os prazeres deste mundo. Quanta gente embaraçada nos prazeres deste mundo. O entretenimento não é um pecado em essência. Não é um pecado em essência. Mas quando ele se torna uma prioridade em nossas vidas, quando nós nos apegamos aos prazeres deste mundo, há uma desconstrução de valores. E eu vejo muito isso, gente. Por que a alegria do cristão deixou de ser Cristo? E se tornou os parques temáticos, há uma indústria de entretenimento faturando bilhões de dólares todos os anos, vendendo uma felicidade de fantasia, uma felicidade circunstancial. Eles lotam esses parques temáticos, não tenho nada contra isso, não. Muito pelo contrário, tendo oportunidade, vá, se divirta, mas não faça disso a fonte que te dá prazer, que te dá alegria, porque você vai se frustrar. Essa é uma alegria que você vai viver em um momento. A única alegria duradoura é a alegria de viver a vontade de Deus na sua vida. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, em Mateus capítulo de número 5, eu não li ali, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Felizes, ou mais que felizes, ou muito felizes, são aqueles que vão na Disney World. Eu não li isso lá não, pastor. Não sei se tiraram um pedaço da minha Bíblia. São aqueles que vão ali no parque tal. No parque tal. Isso não produz uma real felicidade. Faça disso um momento na sua vida, um acontecimento e acabou. Mas não diga: ai meu Deus, estou doido para chegar às férias, porque quando chegar às férias eu vou para tal lugar, ai vai ser só alegria e prazer. Ou atribulado, quer dizer que tu está vivendo o quê? Quando você não está nas férias e não está passeando aí nos parques, você está vivendo o quê? Um tormento na sua vida? Eu não. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele é minha alegria, Ele é meu prazer. Agora, se Ele me der a oportunidade, posso até desfrutar dessas coisas, sem problema nenhum. Bênção de Deus, mas não vai tomar o lugar de Jesus na minha vida, de jeito nenhum. Porque se tirar Jesus, nada disso vai me fazer realmente feliz. Vai me fazer realmente feliz. A alegria para essas pessoas dura a noite, mas o choro vem pela manhã. Mas no nosso caso não. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A presença de Deus irradia nosso coração. É assim ou não é? Então a gente tem, queridos, aqui que observar o que a palavra de Deus está nos querendo falar. Ele propõe como outro obstáculo à nossa fé o pecado. E ele diz lá que o pecado está apegado a nós. E por que o pecado está apegado a nós? Presta atenção nisso, porque o pecado reside na sua carne. Enquanto viver nesse corpo de carne, você vai ter tentações, você vai ter inclinações. Ninguém foge disso. Ninguém foge disso. Essa carne é corrupta. É por isso que o teu espírito e alma herdarão o reino de Deus, mas essa carne corrupta voltará ao pó. Voltará ao pó. Ela está apegada a nós. Mas isso não quer dizer que o pecado nos suplantará. Você não tem que ser servo do pecado. A Bíblia diz: porque está debaixo da graça e não da lei, o pecado jamais terá domínio sobre vocês. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. O pecado não pode nos dominar, mas ele está aqui e é uma oposição. Se o homem entendesse o que é o pecado, e a gente vê um apelo hoje, né? Ah, não, a gente precisa ser permissivo, abrir as portas para isso. A gente existe aí, né? Sempre um grupinho
querendo fazer defesa a pecados sexuais dentro da igreja. Não, pode permitir isso e aquilo outro. Aí procurar o que fazer, gente. Eu doido para ir para o céu e o povo querendo me privar de ir para o céu, pastor. Está vendo que isso não dá certo? Olha só. Eu querendo receber meu galardão de pastor quando eu chegar lá, e muita gente querendo conduzir para o outro lado. A vontade de Deus é quem prevalece, não é a vontade do homem. Essas desvirtuações não pertencem à Bíblia, nem pertencem a Deus. Isso é coisa de quem não conhece a mente de Cristo, que nem estão conhecendo ao Senhor. Então foge disso, isso é um obstáculo à tua fé. O outro obstáculo é a perda do nosso alvo. Isso aqui é uma coisa bastante interessante. Eu quero chamar a sua atenção para isso. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E eu quero dizer para você que não é difícil a gente perder o nosso alvo. Não é difícil a gente perder o nosso alvo, entendeu? É muito complicado quando a gente perde o nosso alvo. Porque o nosso alvo é nosso referencial. O nosso alvo é quem nos norteia. O nosso alvo é o ponto que está à nossa frente para nós alcançarmos. Se a gente tirar os olhos disso, olha o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro andou sobre as águas e Jesus o havia chamado, Pedro, ele está se deslocando sobre as águas. Olha que milagre, caramba, eu vou dizer, viu? Pedro andando sobre as águas, mas a palavra de Deus diz que ele foi prestar atenção no quê? No vento. Vou dizer, poxa, Pedro, quando eu chegar no céu, eu vou dizer para ele, poxa, Pedro, tu vacilou, viu, velho? Como é que tu está olhando para Jesus, rapaz? Tu tira os olhos de Jesus e vai olhar para o vento, tu vai olhar para a chuva, tu vai olhar para as ondas, rapaz, tu não tem juízo não. E começa a afundar. Agora, de uma forma diferente, às vezes acontece conosco. Agora, um segredo para você olhar para o alvo. Ninguém olha para Jesus se não for pela fé. O que eu quero perguntar aqui, quem é o bacana aqui que já viu com seus olhos Jesus? Já viu Jesus? Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi com os meus olhos. Nunca vi. Então há um desafio aqui, olhando para Jesus, você é chamado para ver o invisível. Chamado para ver o invisível. Porque Jesus, ele é pneuma, ele é espírito e você não vê, a não ser que o Senhor te dê uma introspecção no mundo espiritual, uma visão, um dom, para que você veja, e mesmo assim isso não garantia de ninguém ver Jesus. Quem viu Jesus caiu como morto, não é verdade, que foi João lá em Pátimos, mas você poderia até ver entidades diabólicas ou anjos, mas nós não vemos com os nossos olhos naturais. Mas o autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus. Como eu acho que a única forma dele estar embriagado era pelo Espírito Santo, então eu sei que o que ele falou aqui é verdade. Como ver Jesus? Como manter os olhos em Cristo? Gente, isso é desafiador. Olha para Jesus. Pô, o pastor está doido, como é que eu vou ver Jesus aqui, pastor? Não sou eu não, é a Bíblia quem diz. Então você precisa vê-lo pelos olhos da fé. Você pode ver o Senhor através dessa palavra. Porque Ele se revela nessa palavra. Você pode ver Cristo na vida do seu irmão. Porque Ele se revela na vida do seu irmão. Você vê a obra de Deus, de Cristo na vida do seu irmão. Foi Ele quem salvou a mim, salvou a você, nos tem transformado, tem abençoado nossas vidas, tem nos fortalecido no momento das nossas fraquezas. Ele está atuando. Você pode vê-lo nas suas próprias experiências pessoais. Mas tudo isso demanda fé. E quando nós não cremos, é um grande obstáculo a nós. Há muitas pessoas que se decepcionam com a fé, decepcionam com Cristo, porque elas acham que vão ter uma percepção natural das coisas de Deus,
e elas não conseguem crer, elas não conseguem alcançar pelos olhos da fé aquilo que não é aparente, mas aguardar firmemente na promessa de Deus, na vitória de Deus na sua vida. Os nossos olhos espirituais precisam estar abertos. E a nossa percepção, nós precisamos estar aqui, em uma conexão com o Espírito Santo, para que a gente jamais perca o foco em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Porque quem perde o foco fica pelo meio do caminho. Se desnorteia, sai do rumo. E tem muita gente saindo do rumo, porque tirou os olhos de Cristo. E eu poderia entrar aqui nas distorções doutrinárias, que tem levado muita gente para fora do ambiente de igreja. E quando eu digo do ambiente de igreja, não estou falando só do ambiente congregacional, não, que é uma consequência, mas eu estou falando da família de Deus. Muita gente tem se apostatado porque tem seguido doutrinas de homens. O preceito de homem é preceito maligno, diz a Bíblia. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ainda que um anjo do céu, disse o apóstolo Paulo, viesse com outro evangelho, não recebais. Não receba esse evangelho. Porque o verdadeiro evangelho está aqui na palavra de Deus. E eu encerro dizendo o seguinte para vocês. Último ponto que eu vou trazer aqui. Você sabe o que muitas vezes é um obstáculo que tem impedido muito cristão de correr a carreira que está proposta? É tomar a sua cruz, é suportar a sua cruz. O texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Muitos cristãos, eles têm abandonado as suas cruzes, ou a sua cruz, melhor colocando. Muitos têm abandonado a sua própria cruz. Por muitos motivos. Billy Graham, ele tem uma frase sobre a cruz que diz: a cruz não é atraente porque não patrocina você. A cruz mata você. Mata a sua natureza pecaminosa, é isso que ele quer dizer. Mas para muitos, não é que Deus não nos capacitou a isso, mas é porque renunciar a si mesmo é algo muito doloroso para o ser humano. Renunciar à nossa própria vontade é algo que não pode ser promovido por nós mesmos. Nós não temos a capacidade disso, porque nós somos orgulhosos e altivos. Nós não queremos entregar o controle de nossas vidas a ninguém. Nós não queremos renunciar à nossa vontade. Nós não gostamos de ouvir críticas. Nós não gostamos de ser apontados. Nós não gostamos de ser humilhados. Nós não gostamos de ser, vituperados. Nós somos avessos a isso. Não temos capacidade nós mesmos de darmos a outra face. Jamais. Jamais. Então é necessário que haja a obra do Espírito Santo em nós para nos capacitar a isso. Mas tem que haver a decisão da renúncia e da entrega. Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. É uma decisão. Se você quer vir após Jesus, é uma decisão sua. Muita gente não quer renunciar à sua vontade para viver a vontade do Senhor. Os obstáculos à nossa carreira cristã são muitos, irmãos. Muitos que nós poderíamos citar aqui. Mas eu quero que você só compreenda uma coisa. Quando o Senhor diz que perseverando e estando firme, nós venceremos e alcançaremos o pódio, aonde todos nós seremos coroados em nossa fé, Ele não estava brincando. Siga firme,
E em breve, todos nós estaremos unidos na glória eterna com o Senhor. Nada pode impedir essa carreira, nada. Esteja firme em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos lá.